nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuamos esse nosso bate-papo, agora falando sobre a origem dos evangelhos sinóticos. No primeiro ponto, vamos falar da origem da tradição. Jesus e os discípulos antes da Páscoa. Jesus ainda estava vivo, caminhando com eles, e a comunidade pré-pascal ao redor de Jesus. Como é que eles viviam? Então, aqui vamos falar do ministério de Jesus, que se centralizava em Cafarnaum, que se conjugava com um caráter itinerante. Estavam sempre em saída, buscando outros caminhos. E ao redor de Jesus existia um grupo de discípulos que eram ouvintes e seriam enviados a proclamar o reino quando chegasse o momento oportuno. Também, junto a esses, haviam simpatizantes, pessoas que não abandonaram a sua forma normal de vida. Então, aonde passava, Jesus trazia essa boa nova. Se olharmos do ponto de vista histórico, Jesus ele é tido como mestre e profeta. Como mestre, podemos pegar um exemplo que aconteceu lá no judaísmo inicial, né, nesse tempo, né, como mestre se dirigem a ele como rabi. E aqueles que usavam a língua grega chamavam ele de didáscalos, né? E após a destruição do Templo de Jerusalém, apenas como curiosidade, que foi por volta do ano 70 depois de Cristo, Jesus já tinha morrido, já tinha ido para o Pai, já tinha os seus discípulos, né, já estavam divulgando o Evangelho. Então, nesse período, vai surgir um judaísmo que é mais normativo, mais uniforme, centralizado na lei. E essa palavra rabi, que era utilizada do aramaico para se dirigir a Jesus como mestre, se transforma num título. E daí vai surgir o rito de ordenação dos rabinos. Rabi, rabinos, daí que surge essa palavra rabino. Então, consideravam Jesus também como profeta. Ele mesmo se apresentou como tal. Então, as características do mestre e profeta se contrapõem, pois nos círculos proféticos do judaísmo e ao redor dos mestres se reuniam também discípulos e eram as suas tradições. Então, os discípulos de Jesus levavam assim uma vida desinstalada, uma vida pobre, e não havia motivos para considerá-los em um nível cultural inferior. Então, nós trazemos, já para os nossos tempos, um teólogo alemão especialista em Novo Testamento, né? Ele era luterano, né? O Martin de Bellis. Ele vai observar como se formou as tradições dos padres do deserto no século V, tentando mostrar uma alusão àquelas pessoas que viviam, que seguiam a Jesus. Então, ele volta ao século V para ver como é que estavam, como viviam. E na regra de Pacômio, vai exigir que se aprenda de memória, que é algo interessante. Então, tantos movimentos religiosos que se formaram suas tradições e irão repetir as máximas de seu fundador, cujo modelo, aqui no caso, é Jesus e seus discípulos, eles vão aprender de memória. Então, esta é um resumo, assim, como era aquela comunidade pré-pascal que vivia ao redor de Jesus. A gente vê a origem que é dado ao nome de rabino, que hoje é utilizado no judaísmo, e também a origem que pode ter vindo também dos padres do deserto, do aprender, o aprendizado de memória. E continuando ainda nessa origem, tradição, né, de Jesus e os discípulos antes da Páscoa, vamos ver agora um segundo ponto, que é a cultura da memória e da tradição. Então, se eles aprendiam de memória, nós vamos ter aí uma pedagogia popular, que era tida na antiguidade, mais conservadora, que se apoiava em três instituições chaves. Primeira, a casa paterna. Segundo, a sinagoga. E um terceiro, a escola elementar. Então, o pai, em casa, transmitia as tradições religiosas do povo a seus filhos que aprendiam de memória. Essa era a tradição da casa paterna. Também havia a sinagoga em Nazaré,
onde Jesus também fora criado, Jesus frequentava as sinagogas. E no tempo de Jesus havia sido também introduzido um sistema de escolas elementares naquelas comunidades judaicas na época, que eles chamavam de Bet Hessefer, que era conhecida como Casa do Livro. Então, um dos objetivos propostos para essa Bet Hessefer, Casa do Livro, era resistir à helenização, que era uma maneira de se manter viva a cultura da língua original. Então, o sistema fundamental do ensino era aprender de memória, porque era uma maneira deles passarem a sua palavra, passar os seus ensinamentos. Então, eles se apoiavam também num filósofo que existiu na época, Filon de Alexandria, né? Que ele pressupõe a repetição e a memorização como métodos. Então, a escola de Filon, que era um neoplatônico, que seguia Platão, né? Que ele retoma os sentimentos da religiosidade, viveu mais ou menos entre 25 antes de Cristo a 50 depois de Cristo. Nas escolas filosóficas dele também utilizava esse método. Como também na escola epicureia, a escola de Epícoro, né, que fazia aprender de memória, eram umas escolas morais. Também o sistema utilizado entre os pitagóricos também das filosofias gregas. Então, essa mentalidade de aprendizado de memória requeria algumas técnicas, né, como as técnicas mnemônicas, né, que é um desenvolvimento, técnicas para você desenvolver a memória que eles passavam, orientavam, estudar em voz alta e cantarolar os textos. Era uma maneira de se recordar e de decorar. Então, a gente começa a ver que a linguagem de Jesus, que era tudo paralelo a essa época, Jesus estava ensinando aos seus discípulos, e seus discípulos aprendiam que Jesus não escreve nada, eles é que vão escrever depois nos evangelhos. Então, aqui nós estamos num período pré-pascal, Jesus está caminhando com eles de Cafarnaum, vai para Galiléia, e de Galiléia vai subir a Jerusalém. Então, Jesus tem uma linguagem poética. Jesus reflete a partir de uma experiência pessoal que ele tem acerca de Deus. Então, Jesus, ele não é um exegeta, não é um intérprete da lei, mas ele é um exegeta de Deus, um intérprete de Deus. Jesus, na realidade, fala de Deus. Assim, Deus ilumina a realidade a partir das suas palavras. Então, o místico é poeta quando expressa a sua experiência de intimidade de Deus que sai do seu coração. Jesus, ele ensinava o amor, ele pregava o amor e ele vai morrer de amor. Então, o ensinamento de Jesus, ele vai revelar com frequência a sua intenção de ser repetido e de ser memorizado. E voltando, então, ainda dentro dessa origem dos evangelhos sinóticos, né, que nós estamos vendo essa origem da tradição de Jesus, discípulos, antes da Páscoa, que é o período pré-pascal, vamos ver ainda um terceiro ponto, que são as características próprias dessa tradição, onde Jesus viveu com seus discípulos. Né? Então, os mestres judaicos pediam aos discípulos que aderissem à lei. Jesus pede a aceitação do reino de Deus. Aí já começa a ter os conflitos. Então, Jesus pretende ser o único mestre. E a radicalidade exigida pela adesão a Jesus é surpreendente. A gente conhece as palavras do Evangelho. Então, Jesus começa a enviar os discípulos antes da Páscoa, que é um dos dados mais seguros da vida de Jesus. Então, a sua pregação, anunciar o reino de Deus. Ele prega com radicalidade e desprendimento, que não foram seguidos depois com vigor. E ele vai se dirigir primeiro ao povo de Israel, que é o povo que vive no período que ele está por lá. Então, os rabinos diziam que um aluno devia responder com as mesmas palavras de seu mestre, na escola judaica, ditos que se encaixam muito bem no anúncio do reino de Deus
que nós podemos ver em Lucas, capítulo 6, capítulo 10, capítulo 12 e outros trechos também. Mas vamos ler só o trecho do capítulo 6 de São Lucas. Então ele ergueu os olhos para os céus e para os seus discípulos e disse: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque tereis sedes e sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque vos alegrareis. Então a palavra de Jesus traz vida, anima, nos impulsiona. O anúncio do reino estava unido o apelo à conversão e à penitência, que era transmitido pelo grupo formado por Jesus e seus discípulos. Então há seguimento, há perseverança, há recompensa prometida àqueles que o seguem. Então, essa atitude de serviço, atitude de perdão, confiança no Pai em qualquer circunstância. Então, a tradição das palavras de Jesus, ela surge nesse grupo pré-pascal, das exigências de duas situações típicas: o envio pré-pascal dos discípulos e a vida interna do grupo. Eles iam, Jesus enviavam eles 2 a 2, e eles viviam isso internamente com o convívio de Jesus. Então, os discípulos, em sua missão pré-pascal, teriam que ser capazes de narrar os atos e as atitudes daquele profeta e mestre cujas palavras eles proclamavam. Amém? Estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.